Olá, nossa aula de hoje é sobre ligações químicas, que fica na página 347 a 353. A maioria dos átomos dos elementos químicos não se encontram isolados na natureza. A maioria deles se combinam com outros átomos através de ligações químicas, formando diferentes moléculas. Entretanto, existem átomos que são estáveis e se encontram isolados na natureza. Esses átomos são inertes, ou seja, eles não têm movimento próprio. O grupo de átomos que se encontra isolado na natureza, devido à estabilidade, é o grupo dos gases nobres. Raramente os gases nobres se combinam com outros elementos para formar compostos. Os gases nobres são elementos que, em condições ambientais, são estáveis, ou seja, possuem a última camada eletrônica com 8 elétrons, ou no caso do gás hélio, 2 elétrons. Eles não fazem ligações químicas. A partir desse fato, os cientistas Cossel e Gilbert Newton propuseram uma regra para interpretar a ligação entre os átomos. Essa regra foi denominada de regra do octeto. Mas por que os átomos tendem a se ligar? Para ficarem mais estáveis, ou seja, para atingir a regra do octeto. Mas o que é regra do octeto? Ou teoria do octeto também recebe esse nome. Ele estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência de modo a adquirir estabilidade química. A regra do octeto diz que uma ligação química, um átomo tende a ficar com 8 elétrons em sua camada de valência no estado fundamental, semelhante a um gás nobre. Para que os átomos apresentem a camada de valência completa, é preciso realizar ligações químicas com o objetivo de doar, receber ou compartilhar elétrons. Os átomos tendem a compartilhar elétron até adquirir uma configuração estável, ou seja, a camada de valência completa. Desse modo, um átomo apresenta a distribuição eletrônica igual ao de um gás nobre, mais próximo ao seu número atômico. Os gases nobres, família 8A, são os elementos da tabela periódica que possuem 8 elétrons na camada de valência. A única exceção é o elemento hélio, que possui 2 elétrons. Quando o átomo possui 8 elétrons na camada de valência, ele alcança sua estabilidade. Isso quer dizer que não se ligará a outros átomos, pois não apresenta tendência a ganhar ou perder elétrons. Por isso que não encontramos compostos formados por gases nobres. Observando a tabela periódica, vemos que o número do grupo em que pertence determinado átomo indica quantos elétrons ele tem na última camada. Por exemplo, o grupo 1A significa que ele tem 1 elétron na camada de valência. O grupo 5A significa que ele tem 5 elétrons na sua camada de valência, ou seja, na sua camada, última camada. Como já falei, a importância do átomo se ligar é para garantir sua estabilidade. E para ele ser estável, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência. Mas como alcançar essa estabilidade? A seguir, está ilustrado, a representação dos elétrons de valência de alguns átomos. Essa simbologia é conhecida como representação de Lewis. Então, por exemplo, no grupo 1A, ele tem 1 elétron na sua última camada. Então, para ele atingir a estabilidade, ou seja, 8 elétrons, fica faltando 7, não é mesmo? Isso se aplica também às outras famílias. Por exemplo, a família 6A. Então, ela vai precisar de 2 elétrons, já que tem 6 elétrons. Agora você vai ter que analisar o que é mais fácil para o elemento ganhar ou perder, no caso, doar elétrons. Por exemplo, se for a família 2A, é mais fácil doar esses 2 elétrons. E se for a família 7A, para alcançar o octeto, é mais fácil receber esse elétron que falta. Agora nós vamos falar sobre as ligações iônicas. Em uma ligação iônica, um dos átomos tem tendência de doar elétrons e outro tem tendência de receber elétrons.
Geralmente, a ligação iônica ocorre entre metais que apresentam tendência a doar elétrons e a metais que têm tendência a receber elétron. Essas ligações são formadas por íons de cargas elétricas contrárias. Nesse tipo de ligação, o metal perde elétron para um ametal e ambos se estabilizam. Os metais que possuem de 1 a 3 elétrons em sua última camada tendem a perder elétrons, transformando-se em cátion. Enquanto os ametais que apresentam de 5 a 7 elétrons na sua camada, sua última camada, tendem a ganhar elétrons, transformando-se em um ânion. Veja um exemplo de ligação iônica entre o cloreto de sódio. Consideremos que o metal sódio e o não metal cloro não estão estáveis, pois não apresentam 8 elétrons na sua última camada. Então, nós vemos que, contudo, se houver uma transferência de um elétron do sódio para o cloro, ambos atingirão a estabilidade. Então, os compostos formados por ligações iônicas formam sólidos. Esses sólidos apresentam alto ponto de fusão e ebulição, pois é necessário muita energia para quebrar o retículo cristalino que forma, Eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido, pois os íons não são livres, mas ao serem dissolvidos em água ou no estado fundido, conduzem corrente elétrica. Agora vamos falar sobre ligação metálica. A ligação metálica é o tipo de ligação que ocorre entre metais. As ligações metálicas não são explicadas pela regra do octeto. Os metais não exercem uma atração alta sobre os seus elétrons de camada de valência, apresentando assim tendência em perder elétrons. Um metal no estado sólido é formado por átomos que se organizam numa estrutura ordenada formada por íons positivos, que são os cátions, onde os elétrons formam um mar de elétrons livres, que se deslocam por todo o retículo cristalino. Essa definição de ligação metálica é chamada de modelo do mar de elétrons, onde os cátions estão dispostos em retículo cristalino e uma nuvem de elétrons transita por todo o retículo. As substâncias que são formadas exclusivamente por átomos de metais são denominadas substâncias metálicas. Algumas delas conduzem eletricidade tanto no estado líquido como no estado sólido. Em resumo, ligação metálica é a força atrativa que mantém metais puros unidos. Os átomos de metais são bons condutores de eletricidade, pois possuem elétrons livres. Eles possuem tendência de perder elétron, pois não ocorre grande atração entre seus elétrons. E aqui nós vemos alguns objetos que são produzidos a partir das ligações metálicas.